Olá! Para que uma mensagem seja transmitida, é importante que os elementos do processo de comunicação cumpram seus papéis. O emissor, o receptor, a mensagem, o contexto, o canal, o referente e o código devem estar alinhados com suas funções. Ainda assim, existem elementos externos e internos que podem atrapalhar esse processo. São os ruídos de comunicação. Sua classificação é dividida em ruídos físicos, fisiológicos, psicológicos e semânticos. Eles são elementos que interferem no processo de transmissão da mensagem de um emissor para um receptor. Pode parecer exagero, mas os ruídos de comunicação já causaram muitas tragédias na humanidade, seja em histórias reais ou literárias. Por exemplo, Romeu e Julieta não teriam morrido se a mensagem de Julieta tivesse chegado até Romeu, que ficaria sabendo do plano da amada de se passar por morta para fugir da família. Pense em situações em que a comunicação levou a um problema ou um momento indesejado. No trabalho, por conta dos ruídos de comunicação, podemos perder os prazos de entregas, atividades não são bem executadas e mal-entendidos acontecem entre equipes. Você sabe quais elementos podem causar esses problemas? O que você faria para evitá-los? Estudaremos a seguir cada tipo de ruído e as formas de tornar sua comunicação mais eficiente, especialmente no ambiente de trabalho. A primeira classificação trata dos ruídos físicos. As situações em que eles aparecem são fáceis de serem identificadas no dia a dia, se pensarmos em poluição sonora. Sabe aquele barulho de trânsito intenso, repleto de buzinas, motor de motocicletas e pessoas reclamando? Ou quando você está em uma festa, mas não entende o que seu amigo está dizendo porque o volume do som está muito alto? Ou ainda, quando você está escutando a explicação de um colega de trabalho, mas não consegue compreender o que está sendo dito, pois outras pessoas estão falando ao mesmo tempo? Esses são alguns exemplos de ruídos físicos que dificultam que o receptor ouça o que está sendo falado. Os ruídos físicos ocorrem fora do processo de comunicação, ou seja, são de origem externa, são os sons presentes em determinado lugar. A melhor forma de lidar com eles é reconhecer a dificuldade de comunicação e se afastar desse ambiente. O segundo tipo são os ruídos fisiológicos. Eles nada mais são do que qualquer questão relacionada ao estado fisiológico do emissor ou receptor que bloqueia a comunicação. Eles aparecem, por exemplo, quando você está com dor de cabeça, dor de ouvido, tem um mal-estar relacionado a alguma doença, entre outros. O ruído fisiológico também pode ocorrer se o emissor estiver com dor de garganta, rouco ou nervoso demais para conseguir se comunicar. Todos esses elementos fisiológicos tornam mais difícil a fala do emissor, atrapalhando a transmissão da mensagem para o receptor. Nessas situações, provavelmente o receptor ou emissor não irá obter o melhor resultado na comunicação. Nesses casos, o melhor é relatar esse problema ao emissor e avisar que a comunicação pode falhar. Já quando os causadores dos mal-entendidos são problemas de distração, concentração ou falta de interesse, por exemplo, dizemos que ocorreram ruídos psicológicos. Algumas vezes, o receptor está distraído, desinteressado ou preocupado com alguma outra coisa que não seja referente à mensagem do emissor e não dá a devida atenção ao que está sendo dito. Também pode acontecer de o receptor estar estudando, trabalhando ou lendo muito concentrado e alguém ir lhe dar algum recado. Ele pode dar sinais à pessoa de que ouviu, mas na verdade seu pensamento estava em outro lugar. Outras vezes, simplesmente o receptor não tem interesse pelo emissor, não valorizando o que ele tem a dizer.
Esse é um fator comunicacional presente na mente da pessoa, sendo um ruído de comunicação que só depende dela. Se perceber que perdeu o foco por alguns momentos e distraiu-se do que está sendo dito, procure retomar o assunto. Ou avise ao emissor que não é o melhor momento e peça para ele retomar o assunto depois. O último tipo de ruído ocorre quando não compreendemos a mensagem. São os ruídos semânticos. Eles estão presentes em situações em que o receptor escuta algo que tem um significado diferente do que ele conhece, ou quando a mensagem tem muitos termos técnicos. Esse tipo de ruído de comunicação é frequente quando lidamos com profissionais que dominam áreas específicas e muito diferentes da nossa. Pense em um ambiente de trabalho em que profissionais de diferentes áreas precisam realizar atividades integradas. É possível que, em algum momento, problemas de comunicação aconteçam devido ao choque de termos técnicos. Se você não entende o que está sendo dito, convém explicar que não compartilha do mesmo entendimento técnico, sem medo de parecer ignorante. Mas se é você quem vai dar a explicação, procure adaptar seu vocabulário ao entendimento do seu interlocutor. Os ruídos de comunicação nem sempre são fáceis de se contornar, mas agora você já sabe como proceder em situações em que eles são identificados. Ainda assim, existem atitudes que você, como emissor e receptor, pode tomar para melhorar o processo de comunicação, principalmente em seu ambiente de trabalho. Tente sempre promover o diálogo. Ele é a principal arma para remover e combater os obstáculos de comunicação. Ouvir com atenção é uma maneira de fortalecer os canais de comunicação e o relacionamento interpessoal. Se você realmente não puder dedicar atenção à pessoa naquele momento, peça desculpas e sugira que voltem a conversar depois. Sempre que possível, repasse feedbacks, deixando o outro saber se, de fato, você compreendeu a mensagem. E, claro, avise ao seu emissor nos momentos em que você não compreender o que foi dito, seja por ruído físico, semântico, fisiológico ou psicológico. Para que não existam desencontros, combine canais oficiais de comunicação com seus colegas de trabalho. Oficialize memorandos, e-mails, chats ou mensagens via intranet. Recados importantes que merecem ser registrados podem ser enviados por escrito. Assim, em caso de dúvida, basta relê-los. Algumas atitudes dependem exclusivamente de você, como a criação de uma rotina para a comunicação. É importante estabelecer horários para responder mensagens, atender ligações ou mesmo combinar conversas presenciais. Dessa forma, você evita interrupções, distrações desnecessárias e ainda reserva um tempo para estar disponível e atender quem te procura presencial ou virtualmente. Perceba que para a comunicação não ter ruídos, também é preciso estar aberto a ela. Por fim, lembre-se sempre de ter uma linguagem acessível. Para isso, é importante conhecer a pessoa com quem você irá se comunicar, procurando adaptar seu estilo de comunicação ao dela. Evite usar termos técnicos e especializados com pessoas que não são de sua área de atuação. O processo de comunicação é tão comum e instintivo que muitas vezes não pensamos em sua complexidade. Para que ele de fato ocorra sem que a transmissão e compreensão da mensagem sejam prejudicadas, é preciso que seus elementos cumpram seu papel e que o emissor e o receptor saibam lidar com os ruídos de comunicação. Você entendeu o que são esses ruídos e os problemas que eles podem causar em seu dia a dia. Além disso, viu a importância de saber como agir ao identificá-los e quais atitudes tomar para ser um bom emissor e receptor. Agora que você já compreende o papel dos elementos e os fatores internos e externos que podem atrapalhar o processo, é importante colocar em prática atitudes que facilitam a comunicação no seu dia a dia. Bons estudos!